E a Tati Rocha tá aí também com um estojo muito bacana. Você que conhece os trabalhos da Tati Rocha sabe, hein? Segundo ela, um estojinho fácil aí e a criançada vai adorar. Muito bacana porque você também acaba tendo um público diferente, né, Tati? Que é o público da criançada Bom Dia, que adora peças personalizadas, peças exclusivas, né? É verdade. Bom dia, doutor. Bom dia a todos. Hoje uma peça incrível para o Dia das Crianças. É uma peça fácil, que claro, você pode personalizar com outros temas também, porque ela é um estojo que vira cestinha e é super fácil de fazer. Nós vamos fazer, inclusive, os moldes, tá? Eu vou passar as medidas, mas é legal que você faça o molde para que quando você fizer em produção, fique mais fácil na hora de você riscar o seu tecido. Eu vou depois abrir essa necessaire, que esse é estojo, né? Você pode fazer em qualquer medida, na verdade, até se você quiser diminuir ou aumentar, fica à vontade. E o grande tchan desse estojo é que quando ele abre, ele vira uma cesta. Então é bem legal que você vai encontrar tudo ali. É um 2 em 1. Depois a gente vai mostrar com calma as outras peças que a Tati trouxe e claro que a gente vai liberar o molde também para que você possa preparar essa peça para o seu filho, para o seu sobrinho, para o seu netinho. Nada como uma peça feita por vocês de presente para essas crianças lindas aí, eles vão amar. Bora para nossa aula, tá? Bora, olha, vamos lá, vou aproveitar e já mostrar para vocês como fazer esse nosso molde, que é bem bacana. Você vai pegar uma medida de 27 por 14, aí eu acho legal você riscar, como eu risquei aqui no meu papel, eu tenho uma cartolina branca, tá? Essa medida de 27 de largura por 14 de comprimento, você vai fazer o quê? Você vai dobrar na medida maior, tá? Então, na altura que eu tenho aqui da minha largura. Dobrei ela, de dentro para fora, você vai medir aqui, olha, 5 centímetros na horizontal. Então, eu venho de dentro para fora, 5 centímetros na horizontal e vou descer 4 centímetros. Então, seguindo esse passo, você vai ver aí que é super fácil, é só você abrir depois e aí o seu molde já vai ficar pronto, tá? Então, esse molde você já vai guardar. A alça, nossa, a gente tem a medida de 8 por 14. Então, faz também o molde da sua alça na medida de 8 por 14 e separa. Zíper 30 centímetros, só isso. Eu vou usar aqui o tecido, tô usando ele 2 vezes o tecido tricoline, mas você pode usar, se você quiser, sarja, qualquer outro tipo de tecido, fica à vontade. E também nós vamos usar aqui a manta R2, tá? Para deixar esse estojo bem assim, estruturado. Cortou 2 vezes, então, no tecido principal, 2 vezes no forro e 2 vezes na sua manta. Separa, é isso que a gente tem. O que eu vou pegar agora? Nessa nossa parte que eu tenho aqui, eu já estruturei, tá? Para adiantar a minha manta R2. Então, eu cortei na mesma medida do meu molde. E só, se você quiser cortar um pouquinho mais a sua manta, porque ela dá uma enrugadinha na hora que você vai estruturar. Passei uma costura aqui em volta de segurança, só para anexar, prender, né, essa nossa manta que eu tenho aqui, ó, com o meu tecido principal. Fiz isso, cortei o forro, é um processo comum de uma necessaire, toda necessaire. Então, para quem não sabe, às vezes me pergunta também, eu uso muito o zíper de metro, tá? Ele vende assim, olha só, você coloca o seu cursor, ele é mais em conta, inclusive, e se você, ó, você só vai abrir aqui, tá? Ó, é isso que você vai fazer. Eu vou abrir até ele aqui, ó, abriu. A gente vai usar, então, essa parte do meu zíper com os dentinhos virados para baixo. Então, tenho aqui, vou colocar ele com os dentinhos virados para baixo, frente com frente do meu tecido e o meu forro que tá aqui, olha. Então, veja qual é o seu forro, a parte direita da sua estampa, né? Direito com direito do tecido. E a gente vai passar agora uma costura, não precisa mudar o cursor, tá? É o cursor comum mesmo, a gente vai passar uma costura aqui. O segredo dessa peça, então, são os moldes, é o formato dela, que ela dá essa abertura diferente? Não, o segredo dela é o que a gente vai fazer daqui a pouco, porque a gente não vai fechar ela como uma caixinha de leite. Nós vamos fazer essa estrutura, mas ela tem um outro tipo de fechamento, tá? Então, você vai ver que o grande diferencial é isso. Você conhecia já essa técnica, Fabrícia? Eu vejo que você está de olho aqui no estojo que vira necessaire, 2 em 1 aqui da Tati, conhecia?
Não conhecia, tô aprendendo. Ó, De olho assistindo. até a professora Fabrícia está curiosa. Imagina o pessoal de casa, hein, Tati? Você que está acompanhando, já vai lá no nosso The Instagram. Conta pra gente o que vocês estão achando da aula da Tati. Vocês também estão curiosos, assim como eu, para saber que segredo é esse dessa peça. É só lá no @AteliêTV e conta se estão vendo de São Paulo, se é do Rio de Janeiro, se é daqui do interior, do litoral. Quem tiver qualquer pergunta para Fabrícia, assim como para Tati, mande a sua pergunta, o seu beijo, participe também através das nossas redes sociais. Por enquanto, tudo tranquilo. Tudo tranquilo, normal. O que a gente vai fazer agora? Eu vou passar um pesponto que é para rebater essa costura nessa parte minha do zíper. Então, você tem duas possibilidades, tá? Vou até dar uma dica legal, ou você pode passar, lembrando sempre que o rebate que a gente faz é no tecido. Ou você pode fazer ele embutido no seu forro. O que é isso? É você jogar o forro de um lado e colocar esse seu zíper com o tecido aqui embaixo, ó, e aí eu vou pespontar, porque na verdade o rebate é para fixar essa nossa parte do zíper final com o tecido, para que na hora que você coloque o cursor não emperre ali. Então faz isso tanto de um lado quanto de outro. Fez isso, a gente vai ter essas duas peças que estão aqui. Não tem segredo, até aqui tudo igual. A gente vai colocar estampa direito com direito do tecido e forro com forro. Então, vou colocar aqui, olha, ele tem que ficar dessa forma. Agora é que está aí a grande dica, que é super fácil esse estojo. Primeiro de tudo, a gente vai passar uma costura reta nas partes laterais, que são essas partes sem a caixinha de leite. Então, olha, eu vou desenhar aqui com o meu dedo, eu venho aqui, dou o retrocesso na máquina, costura e paro aqui. Fiz isso tanto de um lado quanto de baixo também. Então, são as duas partes laterais, tá? Ó, venho aqui, costuro, Venho passo aqui, como é que é? zíper, e paro aqui. Então, vou fazer isso nessas duas partes. Vou mostrar aqui, ó, que eu já tenho uma e vou costurar só a outra desse lado. Então, tenho essa costura feita aqui, vou partir para essa costura aqui agora rapidinho As duas paralelas, máquina. né? As duas paralelas. Perfeito. Lembrando sempre que a gente possa também colocar os tecidos sempre unidos, né? Então, percebe na hora de você for fazer a sua costura, para ficar um acabamento bem bonito, você coloque, né, o tecido bem juntinho um com o outro. E o espaço é de um pezinho de máquina, tá? Então, vamos lá. E olha que imagens lindas dos nossos câmeras, de toda a nossa equipe, para que não fique dúvida nenhuma na hora que você for preparar o seu estojo. Não esquecendo também que a Tati liberou os moldes, estarão no nosso site gratuitamente, lá no @ateliêtv.com.br. Então acesse também lá o nosso site para você ter acesso aos moldes que gentilmente a Tati liberou para você preparar essa peça aí para o seu filho, sobrinho, netinho, ou para vender também, né, Tati? Também, peça prática e rápida. Você pode usar aí com pouco tecido. A gente gosta de peça assim, fácil. Então, tenho aqui, olha, as duas costuras. E agora, o que a gente vai fazer agora que é? Eu vou colocar essa minha costura bem no centro, tá? Não esquece, eu já coloquei o cursor. Não esquece de abrir o seu zíper aqui atrás, bem na frente da nossa peça, olha. Você tem que abrir o zíper. Abriu o zíper, essa aqui é o diferencial. Agora, olha, eu vou colocar tecido principal com tecido principal e forro com forro. Vou abrir aqui o zíper, tá? E olha só como já ficou diferente esse fechamento. Aqui, o que você vai fazer? Lembra sempre da costura, você vai jogar uma costura para um lado e a outra para o outro. Então, se você quiser, ó, a gente vai passar agora uma costura desse lado, então, deu para entender, né? Eu abri, deixei a minha costura aqui no centro, no meio, tanto do tecido principal quanto do forro também. E vou passar agora uma costura reta aqui em cima e aqui embaixo no meu forro também, olha, tá? Então, nessas duas partes. Vamos lá para a máquina e a gente só vai ficar aqui com a caixinha de leite. Bora. Então, vamos lá. Então, vou colocar aqui, para dar certo, é sempre um pezinho de máquina, não vai ter erro. Você vai ver que a medida vai bater e vai dar certinho. Então, deixa sempre um pezinho de máquina, joga uma costura de um lado e a outra do outro. Retrocesso e é só aí.
Alô, vovós de plantão, titias, olha que peça bacana aí pro Dia das Crianças já na próxima semana aí. Você pode já preparando aí, tem aí 10 dias aí, pouco menos de 10 dias aí para você. É verdade, eu pensei justamente nisso, doutor, assim, uma peça para criança, né, fácil. E aí, é claro, você pode personalizar, fazer de acordo com o que você quiser e... Netinho vai falar na escola, foi a minha vovó que fez, Ai, imagina. é verdade, não tem coisa melhor. Muito bacana, né? Ó, costurei aqui, nós fizemos então, o que sobrou agora? Apenas a caixinha de leite. Então agora, nessa hora, aqui no forro, você só deixa, se você quiser costurar e desmanchar, ou depois, se você quiser deixar sem a costura, não esquece de deixar nessa lateral um espaço para você desvirar a peça. Então, deixa aqui mais ou menos uns 5 centímetros para você fazer o desvire da peça. E agora só sobrou a caixinha de leite. A gente vai, ó, para quem nunca fez ou quem já conhece, é só você dobrar e agrupar aqui todo mundo até ficar retinho e você vai passar um pezinho de máquina. Então, eu vou passar uma costura aqui, tá? Nessa minha parte da manta, dos dois lados e do meu forro também. Então, vou fazer a mesma forma, você vai ver que a costura vai bater. É só você fazer a sua caixinha de leite, olha aí, e passar essa costura. Lembra de jogar a sua costurinha aqui de um lado e passa essa costura. Para não ficar tão grossinha. Para não ficar tão grossinha. Tá. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar, a gente depois agora vai desvirar e eu vou mostrar, essa aqui eu já fechei ela, né? A gente vai mostrar aqui como colocar uma alça com a peça depois pronta. Então, essa dica até é bem bacana, que você pode colocar essa sua alça nessa peça em qualquer outra peça também, com a peça já pronta. Pode ser que você fale, esqueci de colocar alça. Vou dar essa dica. Olha só, por isso que eu falei, quando a gente desvira, olha como que ela fica. O formato, O formato é um cestinho, ó. Quando eu abro, ela pode servir até de maquiagem. Olha só que legal que ela fica e na quando mesa. Fechou assim, né, olhando assim, parece uma pochete. Parece uma pochete, olhando né? assim, né? Então, O jeito olha aí, dela, ó. né? Parece uma pochete. E essa alça que eu tenho aqui, olha que ideia legal. Ela tem até um acabamento aqui, tá bem bacana, bem bonito. Essa alça, naquela medida que eu passei, ó, e ela, inclusive, doutor, olha só que legal, ela pode ser colocada para baixo ou para cima. Então, você pode movimentar essa sua alça. Naquela medida que eu passei da nossa alça, olha aí, ela tem aqui, deixa eu ver quanto que eu coloquei, 8 por 14. A gente vai dobrar ela ao meio e vou passar uma costura aqui embaixo. Sem manta, sem nada, só o tecido. Só o tecido. Tá. Aqui embaixo e na lateral, tá? Você vai desvirar essa sua alça, né? Eu desvirei, desculpa, já desvirei a minha aqui, ó. E passei uma costura, tá? De pesponto para ficar bem bonitinha. Então, ó, essa é a nossa alça, na nossa medida. E olha só que legal. A Lanmax, ela tem um produto que é um aplicador de ilhós e eu falo que, claro, você pode aplicar o ilhós, mas ele serve também para fazer a furação, não só no tecido, papel, você consegue fazer até, na verdade, também sarja, corino, então em tecidos até mais grossos também, plástico sintético, cristal, você já plástico trabalhou, cristal, vi. bem bacana. E o medidor, né, a furação dele é nessa parte superior que está aqui, ó. Ele tem, inclusive, o tamanho que você quer do seu furo. Você pode regular a distância ali, né? Olha só que legal, tá? Nessa parte aqui, ó, você regula a distância que você vai fazer a sua furação. Então, eu venho aqui e aí vou colocar a minha alça, como se fosse uma alça normal. Eu já deixei ele na distância que eu quero aqui dar. Vou furar, olha, tá? E já cortei aqui, ó. Vou até tirar o excesso. Isso aqui é o excesso de tecido, tá? Ele já tem o meu furo feito aqui. Se você, olha só que legal, tá? Se você quiser, uma ideia bem bacana também que você pode, já com a peça pronta, é colocar um ilhós. Se você quiser. Fica bonito. Fica bonito. Se você não tiver um ilhós, você pode colocar também, como eu coloquei aqui, um rebite. Tá? E aí não precisa do balancinho, que é um material um pouco mais profissional do que... Justamente. Então, assim, ele é portátil. Você consegue aqui, ó, colocar... Eu vou até colocar aqui o ilhós, porque você pode, Ela quer mostrar o estojo da Lanmax, com várias opções de cores de ilhós. Esse kit de ilhós é muito legal, um produto da Lanmax aí, né?
que a Tati adora trabalhar, até porque tem várias opções de cores, o que ajuda a valorizar também a peça, Isso né, que eu ia Tati? falar, assim, o legal é que ele tem aquele conta, né, com 400 ilhoses, então você tem 10 cores diferentes e você pode trabalhar personalizando a sua peça. Vou colocar aqui, ó, por exemplo, um azulzinho, né, nada impediria de ser outra cor também. E você vai colocar na sua peça, tá? É só você aplicar ele com a própria mão, aqui, olha aí que bonitinho. Aplicou ele com a sua mão, que tá aqui. E aí você coloca atrás, se você quiser, a argolinha também, para que ele possa ter um acabamento aí perfeito. E aí você aplica na sua peça, Deixa eu ver, onde que aperta você lá pra gente quiser. ver Ó, como é fácil, vou ó, só para colocar mostrar aqui, ao pessoal. Vou colocar nessa. Aproveitar que temos os últimos minutinhos, Né? tem gente que tem dúvida de como utilizar ele, mas é fácil, ó. Super. Coloquei ele aqui, ó. E aí você pode colocar, inclusive, ou na peça pronta, ou se você quiser, na peça também por fazer, eu vou colocar, ó. Aí o legal é que com a mesma furação, eu furei aqui, ó. Tudo fica no mesmo tamanho homogêneo e você anexa a sua alça com ilhós, ó. Vou colocar O legal é o lance de personalizar, né? Na cor ideal, modelo ideal, exclusivo. Acho que isso é importante também. E é o que você falou, ó. O bacana é que, além de ficar bonito, o ilhós ele também é permanente, ele é mais em conta, né? Que se você tivesse, por exemplo, um balancim ou qualquer outro instrumento e fica diferente. Então, fica um charme todo especial na peça. Fica lindo. Então, já vou né? aproveitar e mostrar os produtos Talamax e esse estojo que a Tati adora, com 400 opções aí verdade. de ilhoses coloridos em 10 cores diferentes. E a Talamax, para quem não conhece, tem uma linha completa de materiais para auxiliar vocês, principalmente vocês que amam a costura criativa. Alô, turma do Patchwork, tem cortadores, base de corte, régua, entre outros produtos. E Doutor, onde que eu encontro os produtos da Talamax? Vocês encontram os produtos da Talamax nas lojas de todo o nosso Brasil. Mandar um beijo aí para a turma da Talamax, sempre acompanhando o nosso programa, prestigiando aí o artesanato do nosso país. Acesse o site e quando você for à loja de artesanato próximo à sua cidade, faça como o Gabriel, que trabalha na nossa produção. Ele ama utilizar os produtos da Talamax quando utiliza aí para fazer as suas costuras. Mandar um beijo para a turma da Talamax, sempre acompanhando o nosso programa. Ô Tati, eu vou passar o seu Instagram, me conta aí, você vende também as peças prontas, como é que tá a correria de aulas, os cursos online, Sim. Conta pra gente, Tati. Olha, até tem uma grande novidade que é um lançamento que eu vou fazer antes da Mega, que são aulas online. Então, assim, eu fiz aí uma aula super bacana, preparei, já gravei. Vai ser bem legal para você que quer realmente aí adentrar nesse mundo da costura. E claro que a gente sempre, assim, tem dificuldades. Nesse curso aí você vai sanar todas as suas dúvidas, ter dicas e ter, assim, um mundo bem bacana. Se você quiser vender, é uma ótima oportunidade. Então, aproveita lá no meu Insta, né? Tati_Rocha_oficial, que vai ter todas as dicas e o lançamento aí vai ser na Mega. A gente se prepara já para uma semana incrível de lives. Tati_Rocha_oficial. Vamos todo mundo ir lá prestigiar. E muitas dessas lindas peças que vocês estão vendo aqui, bolsa, necessaire, a Tati já ensinou tanto aqui no nosso programa, como também através das redes sociais, lá no canal do YouTube dela, assim como lá no Instagram. Tati_Rocha_oficial. Agradecer demais a Tati.